Qual que é a minha bronca aqui, falando de Pérez especificamente, daqui a pouco a gente chega em Tsunoda. Em 2023, o Sérgio Pérez tem o melhor carro da história da Fórmula 1, dentro de uma temporada. Eu sei que vocês vão falar de W11, de não sei o quê. Dentro de uma temporada, nenhum carro foi melhor do que o carro de 2023 da Red Bull, ok? O carro dentro daquela temporada, nenhum foi melhor. O Sérgio Pérez, ele não performa da forma que deveria performar com aquele carro, inclusive quase perdendo o vice-campeonato. Repare nessa estatística que eu vou colocar para você aqui na tela. Produção, por favor, tira essa aí que você colocou para eu poder adicionar aqui. Nós temos aqui alguns dados do Pérez, né? Beleza, companheiro de equipe, equipes que passou, pontos, tudo mais. Tem uma taxa até pequena de corridas que ele não começou. Pódios tem 13%, um número legal, tal, beleza. Eu quero olhar com vocês aqui esse dado, ó. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui certinho. Contra o Kamui Kobayashi em 2011, Sérgio Pérez foi no qualifying mais rápido. 0,22% mais rápido. Tá bom, foi mais rápido. 2022, ele perde para o Kobayashi. 2023, ele perde para o Jason Button. 2023 não, 2012, 2013. Perdão, 2011, 2012, 2013. 2014, perde para o Hülkenberg por muito. 2015, perde para o Hülkenberg por menos. 2016, perde para o Hülkenberg por menos ainda. 2017, ganha do Esteban Ocon. 2018, perde para o Esteban Ocon. 2019, ganha do Lance Stroll, por uma margem grande. 2020, ganha novamente do Lance Stroll por uma margem legal também. 2020 tem mais uma com o Hülkenberg aqui, que o Hülkenberg tem uma corrida de substituição 1000% mais rápido. Chega Max Verstappen, ele fica 500% atrás do Verstappen em 2021, 500% atrás do Verstappen em 2022, 700% em 2023, 600% em 2024. 700% com o melhor carro da história é muita coisa. É muita coisa. Não sei se vocês concordam comigo. Aqui tem os gaps, né, os tempos de volta que você pode ver aqui. Diferença, ó, meio segundo, 1/10, meio segundo, 2 segundos. Tem uma diferença brutal aqui. Minto, 1/10 aqui, meio segundo aqui. Eu tinha lido ao contrário o Bahrein e Arábia Saudita. Você acha que o Pérez sentia muita pressão por sempre estar ao lado, por sempre estar atrás do Max? Sim. Com certeza, qualquer piloto sente. Qualquer piloto sente, tá? Qualquer piloto sente isso. Não tem muito para onde você fugir quando o seu companheiro de equipe é um gênio. E o Pérez, eu acho que ele, durante um pequeno momento, ele teve um vislumbre, assim, até o pai dele falava, de que poderia ser campeão. E, com todo respeito, não tinha muita chance dele conseguir, tá? Um título. Não tinha muita chance. E quando a gente olha aqui para essas diferenças, são brutais de qualifying. Diferenças brutais. 600%, 700%, 500%. O companheiro de equipe que mais bateu nele foi o Verstappen. O companheiro que mais bateu foi o Verstappen. Eu paro aqui porque eu leio o comentário de vocês aqui do lado. Beleza, Vinícius? Então, pressão ele sentia, com certeza. Só que ele sabia que era segundo piloto. E esse dado, ele é bizarro, porque você tem, com um carro muito superior aos demais, uma diferença brutal entre dois pilotos. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro dado que eu queria. Rapidinho. Head to head. Comparar aqui. Ó, em corrida, na esquerda você tem o qualifying. Na direita, você tem a corrida. No qualifying ganhou do Kobayashi, perdeu em corrida em 2011. Em 2012 ganhou do Kobayashi no qualifying e ganhou na corrida. 2013 aqui você está falando em posições à frente. Ficou 10-9 para o Pérez na largada em si, na posição de largada contra o Button. Só que na média de gap o Button ficou à frente. Deu para entender qual é a sacada aqui? Deu para entender qual é a pegadinha? Em relação ao Button, ele ganha de 10-9 no qualifying, só que no gap o Button ganha dele. E em corrida o Button fez 11-5. O Button foi muito superior, tá? Muito superior. Perde para o Hülkenberg em 3 anos consecutivos. E aí, quando chega no Verstappen, olha só as diferenças. 2021 toma um 20-2, 2022 toma um 18-4, 2023 um 20-2, 2024 um 23-1. Em corridas, perdeu todas para o Verstappen também.
até tomando um 18-0 em 2024. Claro que aqui ele está contando só a corrida em que os dois terminaram. Tomou um 16-0 em 2021. Calma, Eduardo, você tá precoce, cara. Relaxa, eu tenho o dado do Tsunoda aqui esperando. Relaxa, você está muito ansioso. Vamos conversar, vamos entender o cenário. Para passar no comparativo entre os companheiros do Max, a gente precisa entender o que foi o Pérez contra o Max. E entender o contexto que ele estava. O contexto de um carro de 2021 que era do mesmo regulamento do Ricardo, do Gasly e do Albon, e de 22 em diante um carro que foi ficando cada vez mais difícil de pilotar. E um carro que foi ficando mais competitivo também. Em 22 a Red Bull domina a temporada no segundo semestre. Em 2023 é o carro mais absurdo da história dentro de uma temporada. Em 2024 começa muito bem. Então calma, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Então aqui você tem um total, né? Contra o Kobayashi, 22-16 contra o Kobayashi, aí em corrida perde em 11-10. Jason Button ele ganha de 10-9 e perde de 11-5. Contra o Hülkenberg no total ele toma um 35-25 no qualifying e empata em corrida 22-22. Contra o Ocon no quali perde de 23-18. Na corrida ele ganha de 16-15. Contra o Lance Stroll ele ganha de 28-7 no quali e na corrida de 17-7. E contra o Verstappen ele toma um vareio. 81-9 e 67-5. Tá? É brutal a diferença. Do nada o cara mete um Schumacher, entendeu? Então, vamos nessa, vamos nessa. Aos poucos a gente está entendendo aqui quem era o Pérez contra o Verstappen. Foi um massacre? Foi. O William tá falando, não acho feio ele perder para o Nico Hülkenberg. O Nico é um piloto bom, mas nunca teve um carro vitorioso. Concordo. O Hülkenberg é um piloto que poderia ter números muito mais expressivos na categoria se não fossem algumas escolhas erradas. E azares que ele teve também. Tá? Eu concordo com você, William. Concordo plenamente. O Hülkenberg é um bom piloto mesmo. Não está mais no seu melhor, necessariamente, mas é um bom piloto. Então, voltando aqui para o comparativo do Pérez com o Verstappen, o Pérez sempre foi mais pau a pau com seus companheiros, inclusive com o Jason Button. Contra o Verstappen, ele toma um vareio feio. E aí você fala, e a diferença para o Yuki Tsunoda? Tá bom, então vamos aqui passar para o Yuki Tsunoda. Deixa eu pegar aqui o dado do Tsunoda para mostrar para vocês. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui uma matéria do The Race, que foi atualizada agora no último qualifying que nós tivemos, né? E tem aqui o comparativo dos companheiros, né? Você passa aqui pela McLaren, com uma diferença aí bem pequena do Piastri ganhando, por muito pouco do Lando Norris, em coisa de 1/10 ali. O Leclerc ali na casa dos 2/10 para cima do Hamilton. E aí a gente chega no Verstappen. Primeiro o Verstappen contra o Liam Lawson. Repare que fica na casa dos 8/10. Contra o Liam Lawson. Fica na casa dos 8/10. Então aqui você já vê que é uma diferença maior do que aquela que a gente estava falando do coisa. Vou botar mais uma vez aqui. Nenhum piloto fica tão atrás quanto o Lawson, se você olhar aqui no gráfico. 8/10. Beleza? Então o Lawson até o momento pior. Lucas, eu não estou levando em consideração o áudio do Max porque eu ainda não entrei nesse assunto. Eu vou entrar. Vocês estão precoce hoje, cara? O que aconteceu? É final de semana, fiquem de boa. Se fosse quinta, 10 horas da noite, querendo ir dormir, eu entendo. Mas é sabadão, 5h30. Relaxa, velho. A gente vai entrar nesses pontos, tá tudo no cronograma. Relaxa. Né? E existe uma questão do carro aqui. Vocês não estão entendendo. Eu estou defendendo o Pérez, falando que o carro está ficando mais difícil de pilotar. Estou defendendo o Pérez. Mas vamos lá. Contra o Liam Lawson, 8/10. Contra o Yuki Tsunoda, fica de 7/6. Excluindo situações atípicas. Ou seja, se você olha para o outro... Ó, só botar aqui de novo para adicionar no palco, né? Aqui para vocês verem, ó, o do Tsunoda. Tá aqui. Diferença 8/0 do Verstappen, 7/6. Se você olha para isso aqui, ó, você vê que o Tsunoda já começa a ficar na mesma média próxima do Albon e do Pérez. Do Albon e do Pérez. Só que aí tem uma pegadinha nesse comparativo. Tem uma pegadinha boa, que é o seguinte. Tá errado aqui, cadê? Qual que é a pegadinha aqui? Vixe, mas tá... Produção, tá certa aí? Tá. Aqui bugou a tela para mim aqui.
Bugou cabulosamente. Eu acho que tá tudo certo, né, na live aí, não tá cortando tela nem nada, né? Beleza. É porque pra mim bugou aqui cabuloso. Bugou, eu não consigo nem ler mais os comentários aqui do pessoal, não sei o que que deu. Deixa eu mexer aqui pra ver se resolve. Ué. Bom, bugou. O negócio é esse, bugou aqui, mas tudo bem, a gente continua. Beleza. Então, prosseguindo. O Yuki Tsunoda 7 décimos para trás, considerando que esse carro foi ficando cada vez mais difícil de pilotar. E a diferença do Pérez, que chegou a ser de 6 décimos em 2024, mostra que, na verdade, nós temos aqui uma equivalência. Só que tem uma pegadinha, que é o que eu estava falando para vocês. Qual que é a pegadinha aqui? Uma coisa são 6 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, com um carro da Red Bull de topo, que só ia ter uma ou talvez duas equipes dentro desse gap. Outra coisa é você tomar 7 décimos num grid muito próximo, como é o desse ano, em que aí o Verstappen brigando para ser pole position, o Tsunoda vai brigar para ir para o Q2. Você está entendendo o ponto que eu estou chegando aqui? Vocês estão conseguindo compreender aonde eu estou querendo chegar? Né? Sim, eu concordo com o comentário do Hugo. Ó. Olhando essa tabela, o Pérez estaria pior nesse ano. Ficaria 0,8 a 1 segundo a piora. Eu acho que seria por aí também, porque o carro ficou mais difícil ainda de pilotar. O carro está muito arisco. Eu acredito, Hugo, que nós teríamos aqui um Pérez como o Tsunoda ou até pior. Passa essa sensação, mas não tá. A diferença é muito pequena para um carro muito pior. Para um carro mais difícil. Para um carro que até o Verstappen está tendo dificuldade. Para um carro que até o Verstappen reclama. Então, essa equivalência, nosso Pérez foi muito superior. Não, ele só pegou a Red Bull num período em que a Red Bull tinha uma ou duas equipes para brigar ali dentro daquele gap. Agora você tem uma porrada. Agora você tem um meio de pelotão ali nesse gap. Não dá mais para você ficar 8 décimos atrás do Verstappen. Teve qualifying que o Pérez tomou mais de 1 segundo do Verstappen. Que o Pérez tomava, assim, 1 segundo e 3. E ainda assim, não necessariamente largava mal. Agora, se você toma meio segundo, você larga muito atrás. Você vê que o Hamilton está uma média de 2 décimos atrás do Leclerc e ele está largando, às vezes, 2, 3 posições atrás do Leclerc. Então, o grid está mais apertado e a diferença é pífia entre o Tsunoda e o Pérez, mesmo com um carro mais difícil. O Pérez em 23 e 24 brigava, mas muitas vezes para avançar para o Q2, exatamente. Com um carro que estava menos difícil e que o gap era maior entre as equipes. Isso joga muito a favor do Tsunoda. Só que a Red Bull está vendo que ela está perdendo ponto nos construtores. Porque ela precisa de um Ricciardo de volta. Ela precisa de um Ricciardo para estar ali junto do Verstappen. É isso que ela está precisando. Só que a Red Bull quer um cara para brigar junto do Verstappen?